Jesus Cristo é o único que é digno de receber ações de graça, glória, louvor, domínio, poder, de eternidade a eternidade. Com esta verdade, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alegria muito grande no meu coração de poder compartilhar com você mais uma porção da palavra do Senhor. Nesta oportunidade, estaremos analisando Romanos capítulo 10, do versículo 16 ao versículo de número 21. Observamos no nosso encontro passado que nos versículos anteriores, o apóstolo ele vai nos ensinar que Jesus Cristo é o Senhor de todos os homens. E ele é rico para com todos os que o invocam. Ele vai explicar-nos o processo que leva o homem a invocar o nome do Senhor. E este processo é porque Deus envia homens para pregar o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é pregado, pessoas ouvem este Evangelho, a fé é gerada no coração das pessoas, a fé leva as pessoas a invocarem o nome do Senhor, e o invocar o nome do Senhor leva as pessoas a alcançarem a grande riqueza de Deus, que é a salvação das suas almas. Eu te convido para você rever o nosso encontro passado com essas explicações. Agora aqui nestes versículos, o apóstolo ele vai retomar essa questão do ouvir, crer e invocar. E vai nos dizer que a palavra foi pregada. Deus enviou pregadores. Porém, o que não aconteceu foi a fé no coração e a invocação ao nome do Senhor. Consequentemente, a salvação não aconteceu para todas as pessoas. Ele vai fazer isto pegando Israel como base para esta argumentação. Então vamos ler o nosso texto e procurar identificar de que maneira o apóstolo nos ensina esta verdade importantíssima para a minha e para a tua vida. Diz-nos assim a palavra do Senhor: mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo. Pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não o soube? Primeiramente diz Moisés: eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. E Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que me não buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas contra Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Nestes versículos é muito importante nós analisarmos as declarações feitas pelo apóstolo e as suas explicações das suas declarações. Observem o que nos diz o versículo 16. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Duas coisas importantíssimas acontecem aqui. Em primeiro lugar, a palavra mas está relacionada com o que foi dito anteriormente. Anteriormente, Paulo nos ensinou o quê? Deus precisa enviar um mensageiro. O mensageiro precisa pregar. As pessoas precisam ouvir. O ouvir das pessoas vai produzir fé. A fé vai produzir invocação. A invocação ao nome do Senhor vai produzir salvação. Agora aqui tem uma palavra mas. Ou seja, o que foi dito anteriormente aconteceu. Só que teve um problema neste meio caminho. E ele nos diz: nem todos obedecem
ao Evangelho. Percebam que esta é uma verdade. Nem todos obedecem ao Evangelho. Ponto. É importante observarmos que este Evangelho é o Evangelho de Cristo. É o Evangelho de Cristo crucificado. Por quê? Na sua explicação desta declaração, o apóstolo diz: pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? E aqui é uma citação de Isaías 53 e versículo de número 1. E o capítulo 53 de Isaías, ele vai mostrar-nos o Cristo crucificado. Isaías tem a revelação da cruz, do Evangelho de Cristo crucificado. Ele vai perguntar: Senhor, quem creu? Ou seja, qual é o homem que vai acreditar neste Evangelho de sofrimento, de renúncia, de arrependimento, de perseguição e de morte? Este Evangelho, as pessoas não vão acreditar. E esta é uma grande realidade que nós vivemos nos nossos dias. A dificuldade das pessoas acreditarem no Evangelho de Cristo. O Evangelho que traz perseguição. O Evangelho que traz morte. O Evangelho que o homem precisa renunciar às coisas da terra. O Evangelho que o homem precisa se arrepender das suas práticas pecaminosas. Mas que nesta oportunidade, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo envie sobre as nossas vidas o Espírito Santo para nos dar entendimento destas verdades, que este é o Evangelho que salva o homem. Então veja, a declaração do apóstolo é esta: nem todos os homens irão acreditar neste Evangelho de Cristo. Agora ele continua dizendo a sua segunda declaração. E esta segunda declaração é uma confirmação do que foi ensinado nos versículos anteriores. Ele nos diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E este versículo, ele vai nos mostrar aonde aconteceu o problema que levou o homem a não invocar. E o problema aconteceu foi no ouvir. A maneira que as pessoas ouviram o Evangelho é que fez a diferença. É isto que o apóstolo vem ensinando desde o capítulo 9, do versículo 30 até o capítulo 10 e versículo 11, aonde ficou muito claro que os judeus, eles não alcançaram a justiça de Deus, porque eles ouviram de forma errada, com o coração endurecido. Os gentios alcançaram a justiça de Deus, porque ouviram com os ouvidos abertos, com o coração aberto, e isto gerou fé no coração dos gentios, e eles alcançaram a justiça de Deus. Então veja que o problema é a maneira que nós ouvimos a palavra do Senhor. E aqui nessa questão é muito importante nós observarmos o que aconteceu em Isaías, no capítulo 6, do versículo 9 em diante. O que aconteceu em Mateus, no capítulo 13, na parábola do semeador. E o que aconteceu em Atos dos Apóstolos, no capítulo 28. Quando Paulo ele se encontra, Atos 28, a partir do versículo 25, quando ele se encontra com os irmãos de Roma. E nestes três textos nós vamos identificar. O problema é a maneira que ouvimos a palavra do Senhor. Porque Jesus disse em Mateus 13, na parábola do semeador, que o grande problema é que ouvimos com o coração endurecido. Paulo, em Atos 28, ele cita Isaías e fala: bem disse o profeta Isaías, que este povo teria dureza de coração. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós.
Que o Senhor possa nos dar ouvidos abertos, coração moles, para nós ouvirmos a palavra do Senhor. Agora observem que a explicação do apóstolo em relação a esta verdade do versículo 17, ele vai pegar Israel como exemplo e vai dizer assim: mas digo, ou seja, a fé, ela é pelo ouvir. As pessoas precisam ouvir. Porém, eu digo, porventura não ouviram? O povo de Israel não ouviu a palavra de Deus? Claro que ouviram. E ele responde: sim, por certo. Com certeza. Por quê? Por toda a terra saiu a voz deles. Esse deles é muito importante. O que Paulo quis dizer com a voz deles? A voz dos profetas que falaram à nação de Israel. A voz de Jesus que falou para a nação de Israel. Nós entendemos que Jesus é o próprio Deus falando com o povo. Paulo, ele cita em Romanos 1 e 19 sobre a natureza. A natureza fala, comunica as obras de Deus, a vida dos homens. Então veja, toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até aos confins do mundo. Observem que não há motivo nenhum para Israel não crer. Porém, eles não creram. O versículo 19, o apóstolo continua na sua explicação e diz: mas digo, porventura Israel não soube? Primeiramente diz Moisés. Ele está dizendo, claro que Israel soube que Deus iria usar de beneficência para com todos os homens. Por que eles sabiam isso? Porque Moisés, lá na antiguidade, já havia falado para eles. E o que Moisés falou? Eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. Vamos ler este versículo citado pelo apóstolo, Deuteronômio, capítulo de número 32 e o versículo de número 21. Diz assim a palavra: a zelos me provocaram com aquilo que não é Deus. Com as suas vaidades me provocaram a ira. Portanto, eu os provocarei a zelos com os que não são povo. Com nação louca os despertarei a ira. Veja duas coisas aqui que levou a nação de Israel a ouvir de forma errada as palavras do Senhor. Em primeiro lugar, eles tiveram zelo com aquilo que não é Deus. A igreja dos dias atuais, muitos têm tido zelo com aquilo que não é Deus. Somos zelosos pelas coisas da terra. Muitas das vezes, o nosso zelo está direcionado àquilo que não edifica as nossas vidas. Que o Senhor possa ter misericórdia da minha e da tua vida. Em segundo lugar, o zelo que os filhos de Israel tiveram foi com as suas vaidades. Olha o que está escrito: com as suas vaidades, ou seja, com aquilo que não é eterno, com aquilo que a nossa carne deseja. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós e entendermos que esta foi a causa do povo de Israel não ouvir a palavra do Senhor, porque eles tinham deuses que não era o Deus verdadeiro, e eles tinham vaidades, vontades próprias que para satisfazerem, e por este motivo não ouviram a voz de Deus. Então Paulo ele está argumentando isto. Agora observem o que Isaías disse. Paulo fala, Isaías ousadamente diz. Por que ousadamente? Com clareza, com coragem,
a verdade. Isaías disse o quê? Ei, fui achado pelos que me não buscavam, fui manifestado aos que por mim não me perguntavam. Mas contra Israel diz, todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Isaías disse, tanto aos gentios quanto aos judeus. E a profecia de Isaías foi, Deus levaria a salvação aos gentios. E em relação aos judeus, que eles eram um povo rebelde e contradizente. Então vamos ler Isaías, capítulo 65, versículos de número 1 e versículo de número 2. Diz assim, fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que me não buscavam. A um povo que se não chamava do meu nome, eu disse, eis-me aqui. Então veja, aqui está a primeira parte do versículo 20 de Romanos 10. Isaías diz com certeza que um povo que não tinha os privilégios que Israel tinha, clamaria ao Senhor e o Senhor falaria, eis-me aqui. Agora Israel, contra Israel diz, todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. O versículo 2 de Isaías 65. Estendi as mãos todo dia a um povo rebelde, que caminha por caminho que não é bom, após os seus pensamentos. Servem esta verdade. Deus está dizendo, através do profeta Isaías, que o problema, a raiz do problema da nação de Israel foi o seu pensamento. Eles seguiam os seus próprios pensamentos. Por seguirem os seus próprios pensamentos, em Deuteronômio 32 e 21, eles adoraram Deus, que não é Deus, e eles buscaram a satisfação das suas vaidades. E aqui nós compreendemos uma verdade importantíssima para a vida da igreja e entendemos que a grande guerra do inimigo hoje é para neutralizar o pensamento dos crentes. Segundo aos Coríntios 4:4, o Deus desse século cegou o entendimento. De que maneira isso aconteceu? Com as realidades do nosso dia hoje, as redes sociais que têm tomado tanto tempo de tantas pessoas, tanto envolvimento, tanta busca de coisas da terra e nos esquecemos de procurarmos Deus através da sua palavra. Então, observem que neste capítulo, o objetivo do apóstolo é deixar claro, o problema do homem não é Deus, porque Deus enviou o Evangelho. Os enviados de Deus pregaram o Evangelho. As pessoas ouviram, só que ouviram com o coração duro, com os ouvidos fechados. É isso que Jesus disse na parábola do semeador. E por ouvirem desta forma, não creram. E por não crerem, não invocaram o nome do Senhor. E por não invocarem, não receberam a riqueza do Senhor, que é a salvação das suas almas. O desejo do meu coração, aleluia, é que os nossos corações sejam levados a nós dedicarmos-nos a ouvirmos a voz de Deus através da sua palavra. Que o zelo nas nossas vidas estejam direcionados a conhecermos Deus através da palavra. Porque a palavra de Deus é a revelação de Deus para as nossas vidas. Para concluirmos, eu quero deixar aqui o exemplo de Epáfras. A Bíblia nos diz que Epáfras ele era zeloso, porém o zelo de Epáfras
era pela oração e pela pregação da palavra. As igrejas que estavam em Colossos, Hierápolis e Laodiceia. Que o Senhor possa produzir no meu e no teu coração este zelo, mas que este zelo tenha a sua fonte certa, o seu lugar certo de busca. E este lugar certo é a palavra do Senhor. E como Paulo disse aos Coríntios, que possamos levar cativo todo o entendimento a Cristo, porque então estaremos no caminho da fé verdadeira, que nos levará a invocarmos o nome do Senhor e a recebermos a grande riqueza que é a salvação das nossas almas. O Senhor possa nos abençoar, que este evangelho verdadeiro possa produzir no meu e no teu coração os frutos que vieram para produzir. Eu quero orar com você. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, meu Deus, eu quero te agradecer pela oportunidade de poder levar a tua palavra. Meu Deus, trabalha nos nossos corações. Não deixa a nossa mente ser corrompida pelas realidades da vida. Que nós venhamos ouvir a tua palavra com um coração verdadeiro, com um coração puro. E que não caiamos no mesmo erro do povo de Israel. Que não venhamos a ter a nossa mente, os nossos pensamentos voltados para nós mesmos, mas que possamos, aleluia, acreditar que a tua palavra é o caminho que nos levará à vida eterna. Eu preciso me render ao senhorio da tua palavra, porque só então a fé ela será gerada no meu coração e me levará a invocar o teu nome com um coração sincero, com um coração puro e alcançar a grande riqueza do Senhor para a minha vida, a salvação da minha alma. Obrigado, Jesus, por tudo. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém e amém. Deus abençoe as nossas vidas. Até o nosso próximo encontro, onde nós estaremos fazendo uma retrospectiva do capítulo 9 e o capítulo 10 e procurando identificar verdades para a vida da igreja encontradas nestes 2 capítulos de Romanos. Deus abençoe as nossas vidas. Amém.